Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos ler versículo 1 até o versículo 5. A palavra de Deus diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra as que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Glória a Deus. Amém? Podeis sentar e abra o seu coração para que o Senhor possa alcançar o seu coração nesta noite e falar contigo. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento espiritual. E por conta disso, nós precisamos recebê-la com inteira reverência para que a palavra de Deus tenha efeito positivo em nossas vidas, em nossos corações. Glória a Deus. Observe que nós lemos o texto e o texto, algumas palavras, elas se repetem no texto para nos chamar a atenção. E a palavra de Deus, ela inicia dizendo, na igreja que estava em Antioquia. É interessante que Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele destaca de onde provinha todas aquelas referências que o texto traz à tona. Ele fala na igreja que estava em Antioquia. Nós sabemos que Antioquia foi o principal local missionário na época dos apóstolos. A igreja de Antioquia servia como base missionária para a obra da evangelização na época dos apóstolos. Por conta disso, a igreja de Antioquia, ela se destaca com algumas referências, né? E essas referências que eu quero trazer aqui à tona para a nossa meditação nos dias de hoje, porque é importante que se faça assim, porque nós precisamos todos os dias meditar na palavra de Deus e procurar encontrar na palavra de Deus orientações para as nossas vidas. Se assim fizermos, com toda certeza, você estará sendo guiado pelo Espírito de Deus. Glórias ao nome bendito do Senhor. O texto diz, na igreja em Antioquia. A igreja de Antioquia, ela mostra muitas referências sobre o impulso do Espírito Santo no meio deles. Olha que coisa importante. O impulso do Espírito Santo operando no meio daquela igreja. Então, o Espírito Santo, ele tinha liberdade para operar e realizar maravilhas e trazer, então, referências para os nossos dias. Referências para nos despertar naquilo que é a vontade de Deus para com as nossas vidas.
A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele tinha plena liberdade para poder agir, operar na igreja de Antioquia. Queridos, prestem bem atenção. Se nós não dermos lugar ao Espírito Santo, nós, com toda certeza, ficaremos em meio a uma confusão e não iremos entender qual é verdadeiramente a vontade de Deus para com as nossas vidas. Porque quem revela a vontade de Deus às nossas vidas é o Espírito Santo trabalhando em nós. Então, o Espírito Santo, ele deve ter a liberdade de trabalhar em cada um de nós, trazendo esse despertamento e produzindo tais referências que nós encontramos na igreja de Antioquia. Quem que produzia essas referências? Diga comigo, o Espírito Santo. Diga mais uma vez, o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero chamar a sua atenção. Presta atenção. Aquela igreja tinha o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha plena liberdade ali. A tal ponto que o texto diz que o Espírito Santo falava com eles. O Espírito Santo impulsionava-os. O Espírito Santo os conduzia. São qualidades de uma personalidade de uma pessoa. Falar, conduzir, ensinar. O Espírito Santo é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade Santa. Então o Espírito Santo ali, ele tinha uma plena liberdade. E hoje o Espírito Santo, ele procura em nós ter essa liberdade para que ele possa revelar para cada um de nós de uma maneira particular a vontade dele. Presta atenção, se eu não der lugar ao Espírito Santo trabalhar em mim de uma maneira particular, eu não conseguirei fazer a vontade de Deus plenamente assim como Deus quer que façamos. A maioria das pessoas, elas esbarram no meio do caminho e se acomodam àquele meio do caminho. Só que Deus tem muito mais além para a tua vida e para fazer na tua vida. Você entende assim, você crê? Diga amém. Então o Senhor, ele tem muito mais além a fazer, a realizar em nós. Agora preste atenção, se nós não dermos lugar ao Espírito Santo, ficaremos esbarrados até onde chegamos. E nós não podemos nos acomodar até onde chegamos. Ei, nós fomos chamados por Deus e o Senhor é onipotente, glória a Deus. E Ele pode fazer todas as coisas ou qualquer coisa. Então nós não podemos ficar limitados, parados aonde chegamos. Não. A palavra de Deus, ela cita referências espirituais que o Espírito Santo procura hoje, ainda hoje, produzir em nós. Glória a Deus. Então o Espírito Santo, ele continua hoje procurando produzir em nós características, referências espirituais. Mas como que eu irei dar espaço, dar lugar ao Espírito Santo para que essas características espirituais sejam produzidas em mim, se eu não me entregar de corpo, alma e espírito para Deus? O meu corpo, a minha alma e o meu espírito é necessário que esteja diante do Senhor, na presença do Senhor, para que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar em mim e produzir essas referências espirituais. Você está entendendo isso? Diga amém. O que são referências? A Bíblia diz que o Espírito Santo tinha liberdade para atuar naquela igreja e por meio daquela igreja. Presta atenção. O agir do Espírito de Deus, ele não se limita à igreja, mas também por meio da igreja. Não pode ficar aqui. Aqui nós sentimos a presença de Deus, mas essa unção, esta graça precisa permanecer na minha vida e na tua vida para que sejamos canal de bênção pelo Espírito de Deus para alcançar
outras pessoas. Observe que esse impulso do Espírito Santo na igreja de Antioquia, qual que era a intenção? A palavra de Deus diz que eles orando e jejuando, o Espírito Santo diz: olha, separa Barnabé e Saulo e envia-os, porque o Espírito de Deus conhece cada um de nós e sabe muito bem quem está preparado para que ele possa usar. Agora preste atenção, será que nós estamos de maneira que o Espírito Santo possa nos usar? Ou nós estamos limitando o agir do Espírito Santo em nossa vida? Porque se nós limitarmos o Espírito Santo, o mover, o agir do Espírito Santo em nossa vida, com certeza, aquilo que o Espírito Santo deveria estar fazendo em nós, deixa de estar fazendo porque nós limitamos. Se tem uma pessoa que limita as coisas de Deus na sua vida, é você mesmo. E observe que o Espírito Santo diz assim: olha, separai-me Barnabé e Saulo. Tinha muitos ali, mas quem que o Espírito Santo separou? Barnabé e Saulo. Isso nos traz referência para que possamos entender que Deus está contemplando a cada um de nós, e Ele olha para cada um de nós de uma maneira tão íntima, que Ele sabe tudo de você, Ele sabe tudo de mim, Ele sabe tudo de cada um de nós. Bendito seja o Senhor. É assim que você crê em Deus? Você crê num Deus que é onisciente? Você crê num Deus que é onipresente? Você crê num Deus que sabe do que você vai falar antes mesmo de você pronunciar palavra? O nosso Deus é assim. Ele conhece perfeitamente tudo de cada um de nós, e dentro dessa atmosfera do seu conhecimento, Ele se prontifica prontamente a trabalhar em nós e a produzir através de nós. O Espírito Santo fazia naquela igreja de Antioquia e através daquela igreja de Antioquia. Bendito seja Deus. São essas referências que o Espírito de Deus aguarda em nós nesses dias. Sim, nesses dias. Através de nós, em nós e através de nós. Você quer ser bênção de Deus? Você quer ser usado por Deus? Se coloque à disposição do Espírito Santo nesta noite. E para de limitar o agir de Deus na sua vida, porque nós limitamos por algumas questões e por algumas consequências. Porque quando nós damos liberdade de fato ao Espírito Santo, Ele trabalha, Ele opera. Quando Ele tem liberdade, Ele faz milagres, Ele opera sinais e opera maravilhas. Quantos ainda creem que o Espírito de Deus opera? Aleluia! Bendito seja Deus. Quando nós nos entregamos a essa inteira liberdade, certamente que sinais, maravilhas irão acontecer através de nós e em nós. Glória a Deus, porque nós damos essa possibilidade, e se dermos essa possibilidade, ainda hoje o Senhor fará maravilhas através da sua igreja. Eu creio, bendito seja Deus, eu creio que o Senhor está alargando as fronteiras desta igreja. Você acredita? Levante a sua mão e dê glórias ao Senhor. Deus está alargando as fronteiras, Ele está operando, e presta atenção, Ele contempla cada um de nós para nos usar na sua obra. É o Senhor que o Espírito Santo quer usar, é você que o Espírito Santo quer usar, nós, o Espírito Santo quer nos usar para trazer essas referências espirituais. É interessante que quando Lucas escreve falando da igreja de Antioquia, observe que referências, o que é referência? Referência é um substantivo feminino, ato de referir, ato de contar ou relatar. O que Lucas está fazendo? Relatando, contando fatos, trazendo referências que, logicamente, ele viu, ele participou, ele contemplou na igreja de Antioquia. Presta atenção que quando a palavra de Deus nos traz esse alerta, isso sinaliza para nós que não é em todo lugar que o Espírito Santo tem liberdade. Você entendeu? Diga amém.
Aonde o Espírito Santo tem liberdade, esta igreja produz referências espirituais. Glória a Deus. É para isso que nós estamos aqui. Nós pagamos um preço, nós sacrificamos, nós buscamos a Deus todos os dias para produzir referências espirituais para a glória do Senhor e não de nós mesmos. Porque nós todos os dias sacrificamos para viver a vontade de Deus e fazermos a vontade de Deus. E com isso, o Espírito Santo vai encontrando liberdade, plena liberdade para agir em nossa vida. E o apóstolo Paulo, quando ele compreende essa dimensão, ele diz: olha, o Espírito Santo em mim, ele me constrange a fazer a vontade de Deus. Ele me constrange a realizar os propósitos de Deus. Sabe por quê? Porque ele vai trabalhar na sua mente, ele vai trabalhar no teu coração, ele vai te incomodar a ponto de você entender que você foi chamado por Deus. É por isso que você está aqui, porque o Senhor chamou você dentre milhares e milhões que desce às profundezas do inferno todos os dias. O Senhor te tomou pela tua mão, o Senhor escolheu você e você está aqui para glorificar e para bendizer a Deus. Abre a tua boca para adorar, porque milhões e milhões desceram às profundezas do inferno hoje, sem obras, sem o que dizer a Deus, sem o que apresentar a Deus, mas você está aqui e o Senhor está te dando oportunidade ainda hoje de fazer a tua obra, de fazer trazer referências espirituais para bendizer e glorificar ao nome do Senhor e não de nós mesmos. Nós temos uma facilidade imensa de fazer aquilo que queremos, que gostamos e que achamos que vai trazer satisfação. Nós temos uma facilidade muito grande de fazer aquilo que queremos, ou aquilo que encontramos vantagem naquilo que estamos fazendo. Mas eu e você fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Sabe qual deve ser a maior preocupação em nossa mente, em nossos corações? Será que eu estou caminhando segundo a vontade de Deus? Será que eu estou produzindo referências espirituais conforme a palavra de Deus? Esse deve ser a minha principal preocupação. Essa deve ser a principal preocupação da igreja. Será que de fato nós estamos caminhando de mãos dadas com o Espírito de Deus e fazendo a vontade de Deus? Ou nós estamos mais dispostos a fazer a nossa própria vontade e deixar a vontade de Deus de lado ou de segundo plano? Olha aqui para mim, você tem todo o direito de fazer apenas a tua vontade, mas saiba de alguma coisa. A palavra de Deus diz que aquele que ele deu talentos, ele vai cobrar o talento que ele te deu. Aquele que ele deu dons, ele vai cobrar os dons que ele te deu. Aquele que ele deu ministérios, ele vai cobrar os ministérios que ele te deu. Presta atenção, porque nós temos a facilidade de visualizar a face de misericórdia, de graça, de perdão, de amor de Deus, mas não conseguimos absorver, porque nós estamos vivendo uma sociedade corrompida. Nós não conseguimos absorver a face justa de justiça de Deus. E na face de justiça de Deus, o Senhor não vai. A Bíblia diz que ele não poupou nem mesmo ao seu próprio filho. Ele não vai poupar você. Ele não vai poupar nenhum de nós. A palavra de Deus diz que ele nem mesmo o seu próprio filho poupou. E o seu próprio filho, para fazer a sua vontade na pessoa de Yeshua. Na pessoa de Yeshua, o seu próprio filho, para fazer a vontade do Pai. Nós encontramos no jardim do Getsemane, em extrema agonia, ele exclama, fazendo uma pausa, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas faça a tua vontade, não a minha.
Glória a Deus. Nós encontramos referências espirituais profundas no jardim do Getsemane, assim como nós encontramos referências espirituais profundas na igreja de Antioquia, que é o meu tema, que é a minha pauta aqui. As referências de Antioquia. Nós encontramos as referências ali no Getsemane, como nós encontramos as referências espirituais em Antioquia. Lá no Getsemane nós encontramos o mestre reunido com os seus discípulos. E qual era a intenção dele? Ide e fazei mais discípulos. Ide e pregai o evangelho. Ide e fazei a obra. Ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Yeshua, ele traz as referências espirituais ali no jardim do Getsemane. E essas mesmas referências espirituais nós encontramos na igreja de Antioquia. O Espírito de Deus tendo liberdade para falar e as pessoas ouvirem a voz do Espírito de Deus. O Espírito Santo tendo liberdade para falar e as pessoas ouvirem e obedecerem e servirem ao Senhor, o dono da sua obra. Ele não é apenas o dono da sua obra, Ele é o dono da sua vida também. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da sua vida. É por isso que nós não podemos nos cansar. Até porque nós não sabemos qual dia que Jesus vai voltar. Qual dia que Yeshua voltará. Nós precisamos estar atentos ao ouvir o toque da trombeta. Porque a trombeta de Deus soará. E quem é que vai ouvir o toque da trombeta? Eu volto ao meu tema das referências espirituais. Apenas aqueles que têm referências espirituais ouvirão o toque da trombeta de Deus e serão arrebatados para a glória para sempre. Você está entendendo? Levante a sua mão e diga glórias, glórias, glórias ao teu nome, Senhor. Não é para qualquer um. Apenas aqueles que produzem referências espirituais ouvirão o toque da trombeta. Aleluia. E seremos arrebatados para estarmos com Ele para sempre. Presta atenção, a minha vida, a tua vida aqui é como um vapor que passa muito rápido. Ah, como é rápido! Paulo, entendendo isso, ele diz: olha, eu posso fazer uma comparação com a eternidade. A minha vida aqui terrena, ela é como um vapor que passa, porque a eternidade, milhões e milhões de anos, e você continuará existindo para a glória de Deus ou para a vergonha de Deus. Presta atenção, olha aqui para mim. Existiremos eternamente para a vergonha de Deus ou para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Quando nós produzimos essas referências espirituais que Deus espera de nós, fluiremos para a eternidade com o Senhor. Você acredita nisso? Você aguarda nisso? Não permita com que o mundo tire essa sede dentro da tua alma, do teu espírito. Porque o mundo, ele está armado, equipado, armado de até os dentes, para poder minar de você, para poder minar de mim, para poder minar de cada um de nós essas referências espirituais aguçadas que está dentro de cada um de nós pelo Espírito de Deus. Aleluia. Eu quero enfatizar isso mais para você. O Espírito de Deus habita naquele que se converteu verdadeiramente e serve a Deus. Deus habita em você. Há uma referência espiritual aí. A sua vida, a minha vida, a vida da igreja é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Por isso, não podemos perder tempo com este mundo. De repente você tentar, teve gente hoje pela manhã que tentou e 1 hora depois ele foi para a eternidade. E não deu tempo de voltar. Nós não sabemos que hora iremos partir para a eternidade. Mas nós sabemos pelas Sagradas Escrituras que somos eternos porque fomos criados por Deus. Aleluia. Somos eternos. Você nunca mais vai deixar de existir. Nunca mais. A palavra de Deus diz que esse corpo mortal
mortal, ainda que ele desça para a terra um dia, aquele que é poderoso, que está sentado num alto e sublime trono, ele te trará a existência do pó da terra e do meio do mar. Ele trará você a existência novamente, para olhar na tua face e dizer: vinde benditos do meu Pai, e adquirir por herança aquilo que foi prometido, para a glória do Senhor. Você acredita nisso? Dê um glória a Deus, aleluia. Profundamente nós podemos pensar, quando nós avaliamos a igreja de Antioquia, uma igreja que tinha referências. O texto diz assim: olha, havia profetas e doutores naquela igreja. Isso é lindo. Referências espirituais que nos faz almejar ser usados por Deus. Quando o texto diz havia profetas e doutores no meio deles, isso significa que havia naquela igreja potencialmente uma demonstração de dons, talentos e ministério, que são referências espirituais pelo Espírito de Deus naquela igreja. E não era toda a igreja, e não é qualquer igreja, é somente para aquele que verdadeiramente foi lavado no sangue e remido pelo sangue de Cristo Jesus, e assumiu e vive uma vida de abnegação a este mundo de miséria, de pecado, mas entregou a sua vida às mãos do Senhor e vive para a glória de Deus. As referências espirituais que nós encontramos na igreja de Antioquia, elas servirão para aguçar a nossa vida espiritual hoje, porque nós encontramos ali dons, talentos e ministérios. Que são dons? Dons são virtudes e faculdades. Os que são espirituais são concedidos por Deus. Se você crer, pedir e buscar, é o Senhor que dá. Aleluia, bendito seja Deus. Olhe para mim aqui, se você não pedir, se você não crer, se você não buscar, você não vai receber, porque Deus não vai te dar algo que você não quer. Ele só dará algo que vá ter um proveito para Ele. Os dons são presente de Deus para quem crer, para quem busca e para quem pede. Então, se você crê, se você busca e se você pedir, o Senhor te dará, se você acreditar. E isso são referências espirituais para que Deus use a tua vida, para que Deus use a minha vida, para que o evangelho seja propagado, para que a alma se renda ao Senhor, para que o evangelho cresça, para que a igreja demonstre a sua face espiritual para este mundo condenado ao inferno. A Bíblia diz que em Antioquia tinha dons, talentos e ministérios. Que são talentos? Talento é aptidão ou inteligência, capacidade para exercer ou desempenhar funções. Preste atenção, porque o talento pode ser adquirido com a prática ou com o treino. Ei, quando você começa a treinar, praticar, o talento fluirá. Será que você está disponível para praticar e para treinar os dons espirituais de Deus? Será que nós estamos? Será que o Espírito Santo encontra em nós, consegue visualizar em nós esse desejo de ser usado por Deus? Eu me lembro quando eu me converti, eu olhava para o púlpito e falava: Deus, eu quero pregar a tua palavra. Bendito seja o Senhor para sempre. Um ano seguinte eu estava pregando a palavra. Não sabia escrever um sermão, mas sabia pregar do meu jeito, eu pregava. quase 25 anos que eu prego a palavra de Deus. Eu já preguei milhares de sermões, já escrevi milhares de sermões e continuo escrevendo. E o Espírito de Deus ainda é uma fonte inesgotável. Aquele que pede, recebe. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Aquele que pede, recebe, porque o
Senhor é uma fonte inesgotável. Bendito seja Deus para sempre. Eu não preciso repetir de ninguém, porque o Espírito Santo dará para você exclusividade dele para com você, da tua comunhão para com ele, do teu particular com ele, da tua experiência com ele. É você e ele. Essas referências nós encontramos na igreja de Antioquia. Tinha referência. Por isso que Lucas escreve, a igreja de Antioquia. O Espírito Santo falava. O Espírito Santo disse: olha, apartai-me Barnabé e Saulo. Eles vão, realizam, oram, impõem as mãos sobre os apóstolos que iriam ser enviados. E oram, diz o texto, eles oram, abençoam. E o texto diz assim: enviados pelo Espírito Santo, eles foram. Oh, glórias, você pode dar glória a Deus aí? Você crê que você foi enviado por Deus? É por isso que você está aqui. Porque você foi enviado por Deus para uma tarefa. As referências espirituais, elas estão aí em você. Você precisa produzir isso para a glória do Senhor. Pelo amor de Deus, para de produzir para você um pouco, que produza para Deus, para a glória de Deus. Porque se você morrer hoje, nada do que você conquistou até agora você vai conseguir levar para a eternidade. As únicas coisas que nós levamos para a eternidade daqui da terra são as obras que nós realizamos para Deus, em nome de Deus, na presença de Deus, na direção de Deus e na unção de Deus. Essas obras te seguirão para a eternidade. Levanta a mão e dê glórias ao Senhor. Deus quer usar a tua vida. Receba nesta noite uma unção poderosa sobre a tua vida, para te trazer um despertamento, para que você possa fazer a vontade dEle. Aleluia. As referências de Antioquia. Ministérios. Que são ministérios? Refere-se à execução das atividades, o trabalho, a ocupação. No conceito espiritual, os ministérios são concedidos pelo próprio Senhor. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Querendo ele com isso, quando ele deu, querendo ele com isso, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação da igreja de Cristo. Bendito seja Deus! Então nós observamos que essas referências são dadas e geradas por Deus e dadas por Deus com um objetivo. O objetivo é você fazer a igreja produzir a edificação do corpo de Cristo. Preste atenção, porque perde todo o sentido você que foi chamado por Deus, vocacionado por Deus, não faz nada para Deus. Observe que perde as referências espirituais. Pastor, mas eu vou na igreja aos domingos. Você acha que isso é o suficiente? Você acha que isso vai te trazer referências espirituais a ponto do Espírito de Deus falar contigo e você ouvir a sua voz e obedecer? Você acha que isso é o suficiente para que o Espírito de Deus possa fazer queimar no teu coração, arder no teu coração a vontade e o impulso de fazer a obra do Senhor? Isso não é o suficiente. Comece a visualizar quanto do seu tempo você tem consagrado ao Senhor. Quanto dos seus talentos você tem consagrado ao Senhor. Quanto dos dons que você recebeu dele, da parte dele, dele mesmo. O que você fez com os dons que você recebeu. Você que está me ouvindo de casa. O que você fez com os dons que o Senhor te deu? Ou você acha que ele não vai requerer de você um dia? Enfaticamente, a palavra de Deus afirma que o Senhor requererá de nós o que Ele deu para nós. Glória a Deus. A Bíblia diz que a um Ele deu
2, 3, 4, 5 talentos. E depois ele volta e cobra de 1, 2, 3, 4, 5 talentos. Por que será que ele cobra? Porque ele requer de nós alguma coisa. Porque nós caminhamos por uma vereda, por um caminho estreito. E a única escolha que nós temos, que o Senhor deixou para nós, a única escolha que o Senhor deixou para nós é uma vereda para você caminhar. Dentro dessa vereda, a vereda é caminho estreito. Dentro desse caminho estreito, eu preciso produzir referências espirituais em Deus, para que eu não seja retirado dessa vereda de Deus. Como assim retirado, pastor? Preste atenção que eu quero finalizar. A Bíblia fala da parábola do joio e do trigo. Lembra da parábola do joio e do trigo? Eu quero encaixar aqui as referências espirituais da igreja de Antioquia, no joio e o trigo. O texto diz que ambos cresceram ou crescerão juntos, com as raízes entrelaçadas. E alguém diz assim: Senhor, deixa que a gente vá lá e arranca o joio do meio do trigo. Ele falou: deixa lá, deixa crescer com as suas raízes entrelaçadas. Porque se você for arrancar o joio do lado do trigo, você vai arrancar o trigo junto, porque as raízes estão entrelaçadas. Então o Senhor diz: pode deixar aí, porque o Senhor é que vai fazer essa colheita. Bendito seja Deus para sempre. Então nós vivemos e respiramos ansiosos por uma expectativa, o toque da trombeta de Deus, até que esse dia chegue. O que sobrou para nós é uma liberdade neste mundo imenso e um caminho estreito para caminharmos. É você que escolhe, você faz a sua escolha. Você quer caminhar pela imensidão deste mundo com a inteira liberdade de inteireza de seu coração, aguçado por essas coisas que os olhos enchem? Ou você quer caminhar pela vereda de Deus, que Ele está lá no final dessa vereda, para te receber de braços abertos? Vinde benditos do meu Pai. Aleluia. Oh glória. Quantos aqui têm essa esperança? Vinde benditos do meu Pai. Fique de pé, por favor. A igreja de Antioquia nos traz referências que não nos dá uma outra escolha a não ser nos entregar por inteiro ao Senhor. Olhe para mim, por favor. Não é tempo de ficar duvidoso, duvidosa. Não dá tempo de estar na dúvida e permanecer na dúvida. O Senhor quer usar a tua vida, o Senhor quer te usar. Então você tem que sacrificar as referências espirituais em Antioquia. Olhe para mim, por favor, que eu estou encerrando. As referências espirituais em Antioquia requer sacrifício pessoal, requer abnegação, requer abrir mão do meu eu, requer sair do comodismo, requer abrir mão das minhas vontades, requer tomar a minha cruz e segui-lo. Quando Yeshua disse assim: olha, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é um negócio terrível de se carregar. Você acha que é fácil passar um dia de batalha espiritual e pegar um microfone e subir no púlpito para pregar? Quantas vezes eu tive que fazer isso e sentir a força de Deus sobre a minha vida, sobre o meu corpo, me dando graça e me dando vitória. O Senhor quer usar a tua vida. Quando o teu limite chegar, olha para os céus, clame a Ele, levanta a cabeça, levanta, sacode a poeira, manda Satanás para correr e faça a obra de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
É tão interessante isso, dá vontade de pregar mais uma hora. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Olhe para o teu irmão, diga para ele: a alegria do Senhor é a tua força. Bendito seja Deus. Eu preciso encerrar a mensagem. Glória a Deus. As referências espirituais de Antioquia, no desempenho de buscar e servir, no desempenho de ouvir e fazer a vontade do Espírito Santo, estreita para nós uma única visão. Olhe para mim, estou encerrando. Estreita para nós uma única visão. Um caminho estreito, uma vereda, e Yeshua lá do outro lado dizendo para você: venha. Pode vir, é estreito, mas você vai chegar. É estreito, mas você vai chegar, porque o Senhor caminhará contigo. Receba isso, porque o Senhor te dará força, porque o Senhor estará contigo. A unção que despedaça o jugo vem sobre a tua vida. Receba, receba, no nome de Yeshua. Abra o teu coração, a tua boca e adore. Oh, aleluia, aleluia. Deixa o Senhor te pegar, deixa o Espírito Santo te abraçar, deixa Ele te confortar. Abra a tua boca, adore a Ele, adore a Ele. Honras e glórias a ti, honras e glórias a ti. Oh, levante a tua mão para o céu para adorar a Ele. Oh, glória, glórias ao teu nome, Senhor.